Boa noite a todos. Hoje é a quinta aula do livro Prelúdio da Espiritualidade e pelo espírito do alquimista, psicografia de Vera Lúcia Stefano. Gostaria de, antes de nós iniciarmos, fazer uma prece de abertura. Vamos então nos conectando com o plano maior, com as correntes fraternas, com Cristo Senhor, com Deus, nosso Pai, o Criador, nossos mentores, agradecendo por esta oportunidade de mais uma noite de estudos e que possamos, com as nossas mentes iluminadas, com esta vontade de aprender, de crescer, conquistar mais um espaço, mais um degrau nessa caminhada. E assim, abrimos o nosso estudo desta noite com a prece abençoada que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Você pode ler para a gente? Qual que é a página que é? Página 62, camadas dimensionais da mente. Vamos começar então? As dimensões residentes dentro de uma mente são de grande teor para a superação de qualquer situação apresentada no interior de uma alma sofrida que requer ser aprimorada nos padrões de meu Deus Criador. O segredo guardado é de grande serventia para a opressão exercida. E, se bem usada, pode levar ao encontro de lugares onde a paz existe para confortar e aliviar a dor momentânea pelo equívoco vivido. Dizer a alguém que em sua mente existe a solução de qualquer problema não é o suficiente, mas ensinar a ele o caminho desse encontro faz toda a diferença. Usar dessa ferramenta tira qualquer coração oprimido da situação vivida e o leva ao equilíbrio, pois essa dimensão presente em cada mente é o conforto para a opressão que vive um coração. Atingir tal lugar requer uma certa proeza, através da fórmula secreta que existe dentro da meditação. Ela, sim, nos leva a essa dimensão, fazendo-nos sentir que o elixir está ali para ser sentido e vivido, para aliviar a alma e o coração de qualquer situação. Devem praticar desse artifício, pois irão encontrar o lugar tão esperado que pensam vir depois do vale, mas que podem usar antes de chegar, se assim souberem achar. É como uma criança que brinca e encontra alegria, mesmo passando pelos piores caminhos, pois para ela a alegria muda qualquer quadro, encontrando nas brincadeiras de rua com seus amigos. Para onde vai essa sensação que quando criança sentimos e mudamos a tristeza pela alegria? Deixa de ser importante quando deixamos de usar,
acaba sendo arquivada em uma dimensão secreta dentro da mente, onde apenas a alegria reside. Saber chegar até lá é dever de cada coração que chora por um conforto. Recursos externos existem para levá-lo a essa dimensão, mas requer de ser usado, pois, ao contrário, se torna um caminho difícil, onde as escolhas pelo sofrimento das situações momentâneas é bem forte e tira a crença desse caminho fantástico que todos têm para ser usado e não arquivado. Na esperança de todos encontrarem tal caminho, aqui estamos, pois é um recurso concedido pelas mãos do Criador, nosso Senhor. Nossa, que forte, né? Bom, pelo que eu entendi, aqui fala que nós temos, né, na nossa vida, claro, todos nós vamos ter situações difíceis, momentos difíceis, que são justamente as alavancas que nos fazem crescer, né? São os insights para que a gente desperte. E que muitas vezes a gente busca momentos, situações felizes, alegres, mas dentro de nós, dentro da nossa própria mente, encontramos o alívio para nós mesmos, para essas situações, o conforto que a gente precisa, ele está dentro de nós. Só que muitas vezes a gente se perde, né? A gente não consegue deixar passar, não consegue se encontrar com a gente mesmo, como disse aqui, uma das formas que a gente tem de entrar nessa sensação de conforto e bem-estar extremo, a ponto de acessar uma parte da minha mente positiva, que me tira daquele quadro ruim, é a meditação, que você fala tanto pra gente, Vera. Que a meditação, ela é a forma de te elevar, de te trazer a paz que você busca, de te colocar num plano mental mais elevado, né? E lá dentro, né, todos nós temos essa certeza de que conseguiremos alcançar, desde que a gente pratique, desde que a gente busque, desde que a gente busque de forma correta, né? Uma alegria mais assertiva, né? E recursos tem. A gente é que tem que saber buscar. É o que eu senti, Vera. Isso. É uma ferramenta de trabalho, né? Nós mesmos, né, todos, sem exceção, temos as mesmas capacidades e as mesmas ferramentas de trabalho, né? A mente, ela é um laboratório, como ontem foi falado lá no nosso estudo, existem as bactérias astrais. E dependendo do teor do nosso pensamento, essas bactérias, elas podem se transformar tanto em bactérias benignas como malignas, né? Ou seja, elas estão ali como instrumento de auxílio, né? Porque tudo, né? Deus, ele criou o bem, né? Tudo direcionado para o bem, para o alto, para o amor. Então, por que teria corpos nocivos, né, em nós? Não era para ter. Mas de acordo com o teor daquilo que a gente cria, não sabendo usar, né, essas ferramentas, né, pela nossa ignorância e falta de experiência, vamos falar assim, não sabemos usar e acabamos
criando situações complicadas, né? E ao invés de viver na alegria, trazemos a opressão, a tristeza e doenças que se materializam no corpo, né? Aí ele fala, se ele falar, né, se a gente falar assim, existe dentro da tua mente a solução para todos os seus problemas. É uma coisa, né? Tá bom. E aí, o que eu faço? Como fazer isso? Então, por isso que ele fala, é necessário ensinar o caminho, né? Mas não fazer por ele. Então, o passo seguinte é, o que tem dentro da tua mente? É um laboratório cheio de seres vivos, né? Que André Luiz, lá no livro Libertação, deu o nome de bactérias. Tem pessoas que dão o nome de matéria mental e outras de outros nomes, mas a finalidade é a mesma. Ou seja, dizer que é um campo de ação que está vivo, como tudo no universo. Não existe nada mórbido e morto, né? Até a matéria densa, na matéria solidificada, parada, né? No íntimo dela, você vai observar que os átomos se movimentam, né? Então, não existe nada que não seja formado por átomos, e átomos são vivos. E se não existe nada que não seja vivo, porque dentro do nosso campo mental existiria um campo oco, sem vida, né? Então, temos essa ferramenta que deve ser usada para a gente ativar a mente para a criação com consciência, né? Com conhecimento de causa, necessário estudar, entender o que se estuda, praticar o que se estuda. Isso te traz o conhecimento. Outro ponto. Saber que ali você tem os ingredientes certinho para você transformar a tua vida. Transformar a tua vida em processos positivos. Como fazer isso, né? Outro caminho, né, que nos dá, além do estudo, que vai fazer você conhecer, é você praticar a meditação, chegar até esse campo mental, né? Você entrar em contato com ele, você entender que você faz parte dele, você é ele, né? Isso faz a diferença, né? Então, só que é um mecanismo para ser feito diariamente. Não é alguma coisa que a gente lê hoje, vou ler um pouco hoje, um pouco amanhã. Não. Nós temos que viver o que a gente prega, né? Nós não podemos pregar uma coisa e fazer outra, né? Então, nós temos que interiorizar os ensinamentos que a gente tem por sustentável em nossa vida, né?
essa doutrina, que é a doutrina dos espíritos, né, que nos sustenta, que nos consola, como a Cleo falou ontem, e vivê-la, né? A gente não vive essa doutrina apenas em dia de trabalho no centro, e muito menos em dia de estudo, uma horinha de estudo que nós fazemos, ou online ou presencial. Não, nós temos que viver diariamente, porque é assim que nós nos transformaremos, né? Não tem outro caminho, né? O caminho é um só, né? Entender por que eu estou com um sentimento de raiva hoje. Por que eu estou meio depressiva hoje? É normal viver isso? Não, você não foi criada para deixar que a raiva te domine, muito menos que a depressão te domine, né? São estados que ocorrem. De onde vem? Vem de fora, vem de dentro de mim, vem do meu campo, do meu inconsciente, né? Da onde vem isso? Né? Então, é preciso entender e fazer um retrabalho em cima disso, para que você não viva 2, 3, 10 dias em torno daquela sensação. Vai dormir, amanhece do mesmo jeito e não muda, né? Então, por isso que temos que usar as ferramentas, e uma delas é a nossa mente, que é um campo de retrabalho. Nós podemos retrabalhar sempre, né? Nossas emoções, quando não são bem trabalhadas, elas ficam todas arquivadas no nosso campo mental inferior, né? Chamamos de campo mental inferior. E elas ficam ali para serem retrabalhadas, né? Então, como que nós vamos retrabalhar tudo aquilo? É dessa forma. Procurando, buscando, estudando, vivendo o que se estuda, não se sabotando, meditando e se policiando mesmo, né? É o orai e vigiai, né? Oração e vigilância. Vigilância dos seus atos, do que você está sentindo, do que você está pensando e reconhecer, né? Podemos até fazer aquela pergunta: o que Jesus faria, né? Se estivesse em nosso lugar? Já teremos a resposta na hora, não é? Isso nos ajuda muito. Então, nós temos que buscar meios para sair da situação e não deixar que a situação nos domine, né? Porque todos, sem exceção, têm as mesmas capacidades, né? Todos desse planeta têm os mesmos corpos, né? São feitos com a mesma matéria. Então, tem as mesmas ferramentas. Então, o nosso dever é sempre buscar mecanismos, meios para que possamos transformar aquilo que está nos incomodando, né? E para que a gente atinja, né, um aperfeiçoamento. E que chegamos um pouquinho mais perto de um segundo degrau na escalada evolutiva, né? Acho que é isso. Alguém quer acrescentar mais algo? Se não, poder continuar. Então vamos continuar, Vera? A página agora é a 65, atuando em 2 dimensões. Viajar para uma outra dimensão
não significa deixar de existir aqui, mas usar o mecanismo correto para atuar em outros cenários, com uma mente fértil que consegue essa mirabolante eficácia de deixar o corpo aqui e caminhar para outros orbes. Esse eficaz exercício nos oferece uma forma de aprender coisas que estão à frente para poder ensinar àqueles que ainda não possuem tal esperteza, mas que com toda certeza vai conquistar depois de muito conhecer e tentar, pois meu Deus Criador dá a todos os seus filhos essa miraculosa elevação, sempre em proporção. Fazer um bom uso das ideias, formando e fortalecendo uma mente para que ela cresça e se expanda para essa atividade alcançar, dominando a si mesmo e percebendo que o universo é paralelo e compreensível para uma mente brilhante, sendo que em cada linha paralela habita um universo vivendo algo inovado para aquelas mentes que ali trabalham, para adquirir meios de crescer e propagar em outros lugares sem lá estar. Uma eterna sinfonia em plena harmonia é essa tal criação, pois trata de assuntos vastos que um coração valente vai enfrentar e desbravar para sua mente elucidar. Em cada linha, um universo paralelo a outro, que vibra em um tempo, espaço diferente e que preenche os olhos de quem os vê, precisando apenas usar do silêncio para sentir essa organização de vidas que prosperam por todo o espaço desse meu Deus Criador. Fontes de eterna sabedoria se abrem para quem tem uma visão humilde, pois para seguir ao lado do saber é necessário ser e entender que nossa pobre visão de mundo, de prova e expiação, é algo muito limitado. É como caminhar por um deserto sem perceberem que podem sair de lá, assim que desejar. Como é bom aprender e compreender que o sentido da vida nesta escalada de meu Deus é se tornar cada vez mais sábio para enriquecer toda a criação com os maiores e mais nobres sentidos que desenvolvemos, com a ampliação de nossa consciência. Essa é uma conquista individual que recebemos de presente por todo o esforço adquirido em uma vida cheia de desafios, que esta compreensão esteja aos pés de todos aqueles que desejam ver o mesmo que todos aqueles que já conquistaram tal proeza. Viver em tal dimensão é algo completamente cheio de felicidade que jamais morre, pois esse Deus Criador já havia dito que somente a ela criou. Encantamento de uma vida feliz para todo o sempre. Bom, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas é como se nós pudéssemos... Eu sinto que existem dois lados aí, não sei se eu estou raciocinando corretamente. Que nós tanto podemos viver no mesmo espaço agora aqui, neste tempo, uma vida muito feliz, uma vida muito harmoniosa, enfrentando, suportando, conquistando, crescendo, raciocinando, com humildade, mas com muita sabedoria, nesta vida, neste tempo. Ou podemos também escolher um caminho mais difícil, mais tenebroso, um caminho não tão cheio de luz. Isso vai depender de como eu me posicionar na vida, de com que olhos eu vou ver a vida, vou enxergar a vida.
e o que eu estou buscando diante do meu crescimento, diante das minhas conquistas e com que sentimento, né? Porque, como falou aqui, com muita humildade, né? E senti também, não sei se estou correta, Vera, que nós podemos sim, temos a capacidade de nos desenvolvermos a ponto de repente, eu estar aqui, mas, por exemplo, posso me conectar com meu filho lá na Irlanda e posso, de repente, sentir aquele lugar, sentir a casa do meu filho, ou no plano astral, posso me conectar com um determinado irmão já desencarnado, ou em outros planetas, enfim. Mas que para isso é que todos temos capacidade, pelo que eu percebi, é que tudo é dado de Deus, né, para nós. Mas as conquistas são individuais, a gente vai ter que buscar muito tudo isso, esse autodesenvolvimento. E a gente consegue, né, fazer esse desdobramento, essa ida. Mas para isso tem que ter um desprendimento muito grande, né? Deste momento aqui agora. Qual é o intuito disso? Eu acredito que toda grande conquista individual, como diz aqui, nunca é individual. Porque quando a gente sente que a gente é parte do todo, somos todos um, né? E que a experiência bem vivida por uma pessoa se expande e pode trazer luz para tantas outras, né? É um coletivo. E quando a gente consegue chegar até lá, esse outro lugar também, a gente, além de estar se sentindo e trazendo um bem-estar muito grande para nós, a gente consegue também levar para eles. Quer dizer, é um conjunto nesse universo, né? Não sei se eu entendo, se é isso, Vera. Aí, se não estiver correto, por favor, me fale. Não, tá sim. Um exemplo do que ele está falando aqui é a viagem astral, né? Viagem astral não é você dormir, né? Viagem astral é consciente, né? Então, isso tem algumas técnicas, estudo, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em fazer isso, faz de uma maneira assim tão involuntário até, né? E qual o intuito, né? Realmente é você adquirir experiência e trazer para cá, para elucidação de todos, né? É uma capacidade que todos têm? Sim. Mas todos conseguem? Não consegue, né? Para você conseguir, você tem que praticar, você tem que, né? Você tem que desenvolver isso. Não é simplesmente, vou fazer viagem astral. Fechar o olho, já vou fazer. Não, não é assim. Não é dessa forma, né? Existem estudos e técnicas que devem ser desenvolvidas para tal, né? Uma coisa legal que ele coloca é que nessas andanças, né? Ora aqui, ora lá, você começa a entender, né, que existem os universos paralelos. Então, aqui dentro dessa Terra mesmo, quantas dimensões existem, né? Tudo bem, estamos na terceira dimensão? Sim, a Terra está na terceira dimensão? Está na terceira dimensão. Mas quantas dimensões existe dentro da terceira dimensão? Que nós não conseguimos enxergar, né?
É terceira e quarta junto? Terceira e quarta junto. Mas tudo o que está na quarta, será que aqueles seres todos que estão na quarta conseguem enxergar a totalidade da quarta dimensão? Talvez para uns sim, para outros não, né? Porque já tem livros que falam assim, eu estou vendo tal, o outro espírito não está vendo nada. Por que não está vendo nada? Porque a faixa vibratória que ele está é outra, né? Então requer um esforço, requer que ele entre em uma prece, uma sintonia melhor para poder enxergar aquilo, né? Ou seja, então existem várias faixas, né, vibratórias dentro dessas dimensões, vai, terceira e quarta, várias sequências, né? E que ele chama de linhas paralelas, né? E dentro delas habita um universo, né? Um universo, um mundo pequeno, um universo maior, e assim vai, um dando complemento ao outro, né? Dentro de uma gota d'água, existem seres que vivem ali, né? Com uma velocidade que eles se movimentam como se fossem cavalos galopando, né? Isso está no livro, acho que é não sei se é Gustavo Gelei, é um deles. O Camille Flammarion, é um desses dois. E esses seres têm músculos, né? Existem, né? Mas que reino lhe pertence? É animal? Não sei, talvez um outro, né? Então, quantos reinos existem, sub-reinos, né? Infinitos, que estão um introduzido paralelamente ao outro, né? E esse intercâmbio que nós temos condições de fazer, de ir para lá, verificar, é como se fosse para buscar experiências, trazer para cá e elucidar, né? Dizer, contar, isso contribui com o quê? Contribui para aqueles que ainda não conseguem fazer o mesmo, que vibram ainda em faixas diferentes, começa a entender, né? Começa a entender, nossa, existe, etc e tal, né? É o que a gente encontra, né? Nos livros, né? Eles colocam em livros, aí o leitor lê e começa a entender. Então, para que existe isso? Para conhecimento. Não é para matar curiosidade, é para você conhecer e elucidar, né? Quando ele fala que ele fala a evolução, né? A evolução, ela é individual. Essa é uma conquista individual que recebemos de presente, por todo o esforço adquirido em uma vida cheia de desafios. Ou seja, a conquista é individual. Ninguém vai conquistar algo por você, né? Não existe, porque o mérito é de cada um. Então, só que quando você conquista algo, realmente você conquistou algo, né? Você divide, não fica só para você, né? Nós temos que dividir com o outro tudo aquilo que nos chega, que nos é elucidado, que aprendemos, né? Porque ninguém evolui sozinho, cada um tem que dar, um dando a mão ao outro, né? A conquista é individual, mas a evolução você sempre dá a mão aquele que está ao seu lado, aquele que está atrás,
para que ele também caminhe, né? Nós não podemos virar as costas, né? Temos sempre que estar ajudando, a não ser que, mesmo que, né, não quer, tudo bem, não quer, é opção. Mas a nossa função é sempre passar aquilo que a gente sabe, a gente divide, né? E assim como buscamos, né? O que a gente não sabe, a gente busca e vai com aquele que sabe, e aquele que sabe divide e vem para a gente. Então, é um intercâmbio entre um e outro, né? Sempre, sem fim, né? Que a gente nunca para de conhecer. Conhecimento, ele é infinito, ele não para, não tem uma final, né? Não tem um final, fim. Que nem um romance, que nem um livro, ele não tem, ele é eterno, né? Então imagine, quanta coisa a gente tem pela frente ainda, né? Muita. E legal também quando ele termina, né? Que falando da felicidade, viver em tal dimensão é algo completamente cheio de felicidade, que jamais morre, ou seja, a felicidade jamais morre. Pois esse Criador, né, ele já havia dito que somente a ela ele criou. Ele só criou felicidade, não criou tristeza, não criou amargura, não criou dor, né? E então ele fala: encantamento de uma vida feliz para todo o sempre. É uma conquista que todos nós iremos ter, né? Iremos alcançar. Estamos no caminho. É isso aí. Alguém quer falar algo? Então, podemos eu, eu quero falar um negocinho que aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, no meu serviço, trabalhava no serviço administrativo nessa época, e um colega de serviço, ele falava para nós que já havia viajado, havia sido abduzido, havia viajado ao centro da Terra, havia viajado para outros países, para outros mundos, e o pessoal tirava sarro dele, sabe? O pessoal tirava sarro. Eu dava uma atenção para ele porque na época eu escutava muito o Antônio de Carvalho, já falecido. Então hoje, lendo esse texto aqui, eu estou entendendo como é possível a gente realizar essas viagens. Entendeu? Agora eu estou entendendo como que é possível realizar essas viagens. É isso aí que eu queria explicar. Tá certinho, viu, seu Marcos? Inclusive, tem seres, né, que habitam no interior da Terra, que nós chamamos de intraterrenos. É um outro mundo. Eles estão lá. Inclusive, ele me dava um pouquinho de atenção, conversava muito comigo, que eu falava muito do que eu ouvia sempre às noites Antônio de Carvalho, e ele me convidava, vamos em casa, vamos lá para a gente ler uns livros e tal, e eu sempre ficava relutando e nunca fui. Quem sabe se eu tivesse ido, hoje em dia eu não estava mais evoluído, né? Com certeza eu estaria bem mais evoluído. Isso aí já fez mais de 15 anos, eu fiz as contas aqui, mais de 15 anos atrás. Esse programa está sendo gravado, aí vai sair no YouTube. Se alguém que trabalhar comigo lá ver essa minha declaração, vai saber de quem que eu estou falando, que ele era muito conhecido lá no meu serviço. O pessoal tirava muito sarro dele, gozava muito da... Como é que pode viajar para o centro da Terra? Como é que pode ir para ser abduzido? Como é que pode ter ido para outro planeta? Entendeu? Então, a falta de conhecimento, a falta de maturidade deixa a pessoa ignorante às vezes, viu? Sabe o que é, seu Marcos? É que o senhor falou 15 anos atrás, né, mais ou menos.
15, 20 anos atrás, ninguém se falava em extraterrestre, era muito pouco, né? Hoje em dia é que a coisa está muito intensa. Então, antes não sempre teve, lógico que teve. Chico Xavier foi lá em 1971, né? Já falou no Pinga Fogo, etc e tal. Mas não se falava tudo, não tinha esse tipo de lives que são feitas agora, falando só disso, tá? Então agora parece que acendeu, chegou um momento. Mas sempre teve, né? Se a gente pegar a história lá da doutora Mônica Medeiros, né? Ela tá com acho que 60 anos, se eu não me engano, 60 e pouquinho. Ela foi abduzida também, com 4 anos, acho, uma coisa assim. A história dela é assim, criancinha, então ela via, ela foi para a nave, né? E ela falava isso, ninguém acreditava nela, né? Levaram ela para a igreja evangélica porque acharam que a menina era perturbada, e foi para a igreja não sei da onde, e ela ia, né, coitada, ela não entendia nada, então ela ia. Foi um perrengue para ela, né? E então, a abdução existe, vixe, mas muitos anos, né? Principalmente em época de guerra, né? A gente tem muitos relatos, né? Mas existe desde sempre isso. Só que assim, a maioria de quem foi abduzido não tem uma recordação nítida, quase não recorda nada. No caso da doutora Mônica, ela recorda, mas tem uns que não recordam. Vagamente de alguma coisa, né? Parece que é apagado isso da memória. Por quê? Porque essas abduções, antigamente, elas eram para experiência mesmo, até para desenvolvimento de seres híbridos, para várias outras coisas. E tinha também aqueles que era para o bem, né? Fazia testes, preparava a criança, por quê? Porque ela ia ter um trabalho com eles, que foi o caso da doutora Mônica. Ela foi totalmente preparada, parece chipada também, né? Eu acho que é isso que ela disse. Por quê? Porque ela ia ter um trabalho com a Sheiliana e em determinada época. Então, sempre existiu. É que a gente, né, não acreditava e achava que a pessoa era louca, né? Isso não existe, né? Ele tá louco. E na verdade, não. A pessoa não tem tanta criatividade, não é verdade? Para falar tanta coisa assim que aconteceu com ele. Fui para o centro da Terra, fui para não sei aonde, fui para não sei o quê. Né? Por quê? Porque com certeza, realmente, ele deve ter contato com eles, não tenha dúvida disso, né? Que a pessoa ela fica encantada. E se o senhor for ver os assuntos, né, que o senhor está falando, agora eu estou entendendo. Então, não era nada do que não está fugindo nada do que está se falando hoje, não é verdade? Então, mas é isso mesmo, né? Agora que a coisa está muito escancarada, né? Então, chegou o momento, né? Vera, deixa eu só falar uma coisinha aí. O que o Marcos falou, esse era um jornalista que tinha na Rádio Bandeirantes, Antônio Carvalho, né? E ele era um espírita nato, né? E ele tinha um Instituto Endobiose, se eu não me engano, chamava aquilo lá. E ele fazia um programa na Rádio Bandeirantes da meia-noite às 4, chamava Caminho do Sol. E de domingo à noite não tinha muita notícia, né? Então, da meia-noite às 4 da manhã, ele falava disso aí, mas era fantástico. Eu escutava todos os domingos, sabe? Eu lembro que eu fui estudar nas casas André Luiz, e um dia saiu o comentário dele, né? Do Antônio Carvalho, né? E tinha uma aluna lá, uma senhora que frequentava
estava o instituto dele, tudo, até quando ele ficou doente, né? Eles iam no hospital visitar ele. Mas, ó, era uma coisa fantástica. E pouca gente falava nisso. As pessoas parece que tinham receio de falar. E ele falava abertamente do ET, ele falava uma coisa... Mas era muito bom o programa, sabe? Eu, pelo menos, não perdia um. Né? E é uma pena que não tem mais isso, não se fala tanto disso, né? Parece que tem um tabu nisso aí. Mas naquela época, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, ele falava disso já, era uma coisa abertamente. E ele explicava de uma maneira que você viajava no tempo, né, seu Marco? Não era assim, a gente viajava no tempo, né? Era muito legal. É isso que eu queria falar. Logo, logo a gente vai começar a ver ao vivo e a cores, hein, seu Hans? Não vai demorar não, hein? Ah, com certeza. Eu imagino o Antônio Carvalho hoje aqui. Olha, eu vou te falar, ele era tão evoluído que eu acho que nem nesse planeta ele não ficou, não. Ele foi para outra dimensão, porque o cara era demais. Ele era demais, né? Era muito bom o programa dele, muito bom. É uma pena que, sei lá, ninguém divulga, ninguém fala nada, né? Porque ele já vinha chamando a atenção desse desdobramento, que ele fazia isso, ele sabia tudo as coisas, né? Inclusive a doença dele, ele explicava a doença dele, ele sabia que ele não ia ficar mais, ele falava assim de uma maneira tão simples, né? Assim, ele estava assim, em uma situação bem grave mesmo, e ele falava de uma maneira tão clara, tão simples, né? A gente não sabe, ele falava, raios, a gente não sabe disso. Era muito legal, sabe? Muito legal. Uma pena que, sei lá, eu acho que falta um pouco mais de divulgação disso, sei lá. Mas parece que agora a gente vai conseguir ser mais esclarecido com relação a isso. Mas era muito bom. Antônio Carvalho. Tem no YouTube, às vezes, os programas dele. Porque não dava Ibope, né? Agora tudo mudou, né? Então, hoje a gente encontra, o povo é tudo fascinado com isso, né? Então, agora mudou, né? Então, logo, logo a gente vai ter a visita deles, né? Não sabemos quando, né? Mas vai. Estão tirando o véu, né? Estão tirando o véu aos poucos, né? Para a gente se esclarecer mais. Vai sair uma live da Mônica que eles estão editando, que ela gravou 2 naves, né? Lá na região dela, ela e a Margarete, esses dias, né? Eu não sei se vai ser agora na live com o Petit que eles vão fazer, né? Que é um folgo. Mas ela disse que ela já está editando isso daí para poder mostrar para todo mundo. Então, é que a gente precisa olhar para o céu, né? A gente fica muito dentro de casa, um céu estrelado, vamos lá para fora, vamos observar, né, Rita, aí na chácara, né? Vamos olhar, ao invés de dormir, fica lá olhando. Uma hora você vê. Só cuidado para não ir junto. É isso aí. Alguém quer falar mais algo? Dá para continuar mais uma? Sim. E eles estão mais presentes do que a gente sequer imagina, né? Maravilhoso. A próxima lição é da página 68. Fuga. Será uma boa opção? Nos delírios da mente, observamos a cratera que se abre devido a uma fuga constante das situações que se apresentam, violando as questões inerentes à alma, que sucumbe ao invés de se sustentar e seguir em frente. Acaba se aprisionando em pequenas situações irrelevantes, para preencher os buracos que se formam, mas que não são suficientes para tapá-los. Apenas mascarar situações enfermiças
que desenvolvemos durante a nossa trajetória terrena. Depois de muito tempo nessa situação, com a alma cheia de remendos, não há mais como prosseguir, devendo ser reiniciado um novo processo junto a outra vida, mas que seja para construção e não obstrução novamente. De tantos remendos feitos, a próxima vida terá uma oportunidade de preenchê-los com um trabalho edificante e que atribua muitos méritos para que tudo se feche a uma nova e uma nova vida surja. Ação edificante que uma alma tem em cima de outra, ensinando e aprendendo, de passo a passo, sempre com oportunidades gratificantes que nosso Senhor Criador permite. Talvez esses remendos venham com um certo nível de dor, mas que não é senão para um melhor cumprimento da missão que lhe foi apresentada, uma vez que foi negligenciada e agora terá que provar que esse estado não vive mais ativo no íntimo desse ser. Por isso, sempre ser grato por todo o ato praticado, com a firmeza que somente um coração cansado de sofrer apresenta, para não deixar nada para depois, fazer hoje, pois Deus não brinca em serviço. Ele opera sempre situações para que tudo exerça a função de crescer sobre suas vistas, nesta nova oportunidade. Jamais esquecer que quando o trabalho é mais árduo, é sinal de um espírito amadurecido, que saiu do caminho, mas que tem plena ciência que consegue cumprir o que lhe foi estipulado pelas mãos do Criador. Bom, aqui o que eu sinto desta lição, fuga, será uma boa opção. Eu sinto que a gente passa por muitos momentos na vida, né? E como disse a lição, o alquimista, muitas vezes a gente é como se nós empurrássemos com a barriga, vai? É um termo bem assim, muito usado, vamos empurrando com a barriga. Não está tão bom, a gente sente que não está feliz, sente que não vive em harmonia, sente que não é tudo que a gente esperava, mas a gente vai empurrando com a barriga. Até que, infelizmente, com dor, né? Diante de uma cratera, como disse aqui, a gente se vê diante de uma oportunidade de renovação. A gente se vê diante de uma grande oportunidade, um chacoalhão, para que a gente acorde, saia daquela zona de conforto, da gente reclamar demais, mas também não fazer nada para melhorar, né? Não sair daquele rodamuinho, né? E daquele turbilhão, né? Remendos, a alma cheia de remendos, quer dizer, poxa vida, a gente já vem de tantas vidas, né? Com tantas deficiências, também acertos, graças a Deus, mas muitas deficiências e muitos remendos. Então, será que já não é a hora da gente, como o Marcos comentou agora há pouco, poxa vida, há 15 anos atrás, talvez talvez hoje eu estaria um pouco mais evoluído. Aí, quem sabe eu também, diante de situações que eu vivi, se eu tivesse tido atitude diferente, eu também teria crescido, acredito eu. No fim, hoje eu trabalho essa gratidão, como disse aqui, gratidão, gratidão. Hoje eu trabalho muito mais a gratidão, tentando remendar esse meu passado que eu vivi nesta vida e que me deixou lembranças, mas hoje eu trabalho com um sentimento diferente, né? De perdão,
de auto-perdão, de gratidão, porque nada nessa vida de meu Deus, como fala o alquimista, o Criador, está perdido, né? Nada se perde aqui, tudo a gente aprende, né? Infelizmente, muitas vezes com dor, e na maioria das vezes, né, acredito eu. Então, eu sinto que essa nova oportunidade, esse renascer, esse desabrochar, é hoje, né? É nessa vida mesmo. Claro que se a gente não cumprir nessa vida com muitas das metas que nos foram confiadas e que a gente disse que ia fazer, vamos levando para outra. Só que aí as coisas vão mudando, né? Tem um peso maior. Porque eu já estou me negligenciando novamente, deixando de fazer novamente. Como falou aqui, né? E eu acredito que a gente tem como se renovar. E nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Pode ter 50 anos, pode ter 80, pode ter 30. O nosso despertar da consciência, né, dessa expansão, chega e a gente tem que ter olhos para, opa, a minha grande oportunidade chegou. E não desperdiçar, né? É o que eu senti, Vera. Certinho. Que a gente procure não remendar muito mais, né? Porque de tanto remendar, chega uma hora que não tem mais jeito, tem que desencarnar para nascer de novo, né? Que não cabe mais remendo na vida. É muito remendo, aí não dá, né? Pensou? O tecido fica tão fraco, fica podre, né? Tanto remendar, não dá. Vai desgastando, 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 só mudando para outro. Então é a mesma coisa no nosso corpo, né? Você vai remendando, 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 ele vai quebrando aqui, quebrando ali, quebrando aqui, quebrando aqui, e chega uma hora que ele desgasta tanto que tem que desencarnar para poder ter um novo corpo e que a gente consiga vir sem remendos, né? Porque acho que um dos piores remendos que a gente possa fazer da nossa vida é o desperdício, né? Desperdício do tempo, desperdício, né? Não indo atrás, desperdício da saúde, do tempo, né? Meu Benedito está falando aqui. Acho que é um dos piores, isso realmente nos leva a um atraso muito grande, né? Aí, de tanto remendo, vamos nascer, né? E esses remendos, eles vão vir de novo, mas não da forma que eles foram. Eles vão vir com uma acentuação de dor, né? Que ele está falando, eles vão vir como uma cicatriz. E essa cicatriz é uma dor que vamos ter, né? Uma doença, podemos nascer com uma doença, podemos ter, mas aí cabe a nós, né, tirar a lição dessa dor e dessa doença, né? Que ela vai servir para que a gente não negligencie novamente, não sucumba novamente da mesma forma que a gente sucumbiu, né? Então, tudo a gente tem que tirar lição e ser grato, realmente, que nem a Rita falou, né? Trabalhar essa gratidão, né, íntima, né? Não é você saindo que nem doido, falando gratidão, gratidão, gratidão. Não. É você sentindo a gratidão, né? Porque falar da boca para fora não significa nada. Quer dizer, significa sim, metade, 30%. Mas quando você fala do seu coração, né? Quando você vem lá de dentro,
aí sim você está praticando a gratidão, né? É que nem o Divaldo fala, aquela oração da gratidão dele, né? Aquilo lá é muito profundo, realmente, né? Vem lá de dentro, vem do íntimo, né? Então, para a gente praticar a gratidão, nós temos que ser a gratidão, respeitando a natureza. É igualzinho aquela oração que ele fala, né? Respeitando a natureza, o sol, o ar, a chuva. É uma poesia linda, o rio e etc. Não é verdade? Ou seja, ele está em todos em todos os segmentos da natureza, em todas as partes da natureza, nós estamos, um pedacinho da gente está ali, né? Porque temos o respeito, principalmente, né? O respeito por tudo e por todos. Porque tudo é vivo, tudo evolui, tudo faz parte de nós e do Criador. E a totalidade de tudo é um, né? Então, eu acho que é isso. Alguém quer completar alguma coisa? Falar mais? Então, podemos encerrar? O Sr. Hans faz a prece final para a gente? Posso fazer, velho. Posso fazer. Por favor. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus e a Jesus de nos dar essa oportunidade, mais uma vez, podermos estar juntos, unidos, para o nosso crescimento, para o nosso estudo, para a nossa melhora, tanto física como moral, espiritual. Agradecer a toda a equipe espiritual sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nossos mentores, os alquimistas, os médicos, enfermeiros, né? Os índios, caboclos, estão sempre ao nosso lado, muito sábios, né, que estão sempre nos induzindo a um caminho maior, melhor, né, mais esclarecido. Agradecemos a todos por nos dar essa oportunidade, mais uma vez, podermos nos reunir para esse estudo. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.